Gálatas 5, verso 16, diz assim, olha, nós estamos na Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, né? Isso, então vamos lá, ó. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Olha só, irmão. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as bebedeiras, aliás, invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse. O que ele disse? Vamos ver o que ele diz. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. Amém. Nós lemos todos esses versículos para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Aqui nós percebemos duas coisas: quem tem o Espírito Santo e quem não o tem. Olha só. Então, percebendo nesta leitura, apenas nesta, nós descobrimos quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Então eu faço uma pergunta para a igreja: você tem o Espírito Santo? Será que tem mesmo? Ou você está enganando a você mesmo? Olha, irmão, presta atenção. O que nós lemos falam das coisas da natureza humana. Quando nós praticamos a natureza humana, aquilo que o nosso corpo quer, é sinal que nós não temos o Espírito Santo. Quando temos o Espírito Santo, nós vivemos no Espírito, fazendo o que o Espírito manda e não aquilo que nós queremos. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, irmãos, presta atenção. A nossa natureza humana, ela foi crucificada. O que quer dizer isso? Ela foi sepultada, porque Jesus foi crucificado e depois sepultado. Então o que é morto tem que ser o quê? Sepultado. Ora, irmão, o que o morto faz? O morto não pode fazer nada, porque não vive, está morto. Então, se nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, nós entregamos tudo para Ele, a nossa natureza humana nós entregamos para Ele. Então, agora nós não podemos mais praticar aquilo que o nosso corpo deseja, aquilo que nós queremos. Não, nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Então veja bem, irmãos. A pergunta continua: você tem realmente o Espírito Santo? Não é porque eu falo em línguas estranhas, irmão, que é sinal que eu tenho o Espírito Santo, não. O diabo fala mais língua do que qualquer um de nós, ou qualquer um dos maiores pregadores que fala em línguas estranhas.
O diabo fala mais em línguas do que o próprio Paulo, que falava que ele tinha todos os dons e falava a língua mais do que todas as igrejas juntos. Porque o diabo, irmão, ele viveu com Deus. E ele conhece a língua de Deus. Ele conhece a língua dos anjos. Ele fala a língua de Deus, ele fala a língua dos anjos. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Então a pergunta continua: você tem o Espírito Santo? Você tem buscado o Espírito Santo? Irmão, por que hoje nós vivemos num tempo que quem está ministrando o louvor, a pregação, tem que estar falando, dá glória a Deus, dá aleluia, levanta a mão, bate palma, põe a mão no coração? Por quê? Porque a igreja está longe, está morta. O povo está morto, só quer oba-oba. Irmão, presta atenção. Nós estamos num tempo, e cada dia mais complicado, cada dia mais difícil de se viver uma vida cristã. Cada dia, agora entramos em 2025. Mais um ano se foi e a chegada de Jesus está cada vez mais perto. E o mundo cada vez pior. O diabo atraindo as pessoas. Olha só, a pergunta é: você tem o Espírito Santo? Ou você está enganando a você mesmo? Ou você quer enganar os outros? Irmão, esse texto que nós lemos, na tradução corrigida, diz assim: andai em espírito. E essa semana, eu estava falando com a minha esposa que eu queria descobrir esse em. Andai em espírito. Como que o original da Bíblia diz isso? O que é isso? O que quer dizer isso? É andar com, porque tanto em como com é a mesma tradução. Então, vamos falar com. Andai com o Espírito Santo. Vem aqui, Bruno. Você que é mais jovem, vem cá. Jovem que nem eu assim, vem cá. Olha só que beleza, vem cá. Fica aqui do meu lado aqui. Ó, presta atenção. O que é andar no Espírito? Vamos lá, vem aqui do meu lado. Aí, ó, andar. Andar com o Espírito, irmão. Para cá. Andar com o Espírito. Tá certo? É isso? Fica aqui um pouquinho. Vocês perceberam o que é andar com o Espírito, irmão? Andar com o Espírito. Andar. Aqui está apenas falando andar. Mas ele não quer apenas andar assim, ó. De novo, vamos lá. O Espírito Santo, ele não quer só andar com você aqui em cima. Ele não quer só andar com você. O que ele quer fazer? O que o Espírito Santo quer fazer, irmão? Ele quer entrar em você. Ele quer viver dentro de você. Mas para ele viver dentro de você, é necessária a natureza humana ser banida da tua vida. Deu para entender? Olha o que é andar no Espírito. Andai com o Espírito. E quando fala o Espírito, não é este Espírito de vida que nós temos, está falando o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus. A palavra já diz, Espírito Santo. Ele não vai entrar num corpo, irmão, que está cometendo as coisas do pecado. Ele não vai entrar num corpo que está realizando as coisas humanas. Jesus veio para provar que temos condições de viver uma vida santificada. Ele veio em carne como nós temos a nossa carne. E ele veio para provar que há possibilidade de todos nós vivermos uma vida santa, como ele viveu. Deus abençoe, Bruno. Então veja bem, essa é a palavra, irmão. Deus começa a falar para nós hoje. Como saber se uma pessoa ela tem o Espírito Santo? Como saber se você tem o Espírito Santo? Ou se ele está apenas fora de você, por lado de fora? Como saber?
Primeiro, acontece uma mudança total em nós. Quando o Espírito Santo entra em nós, irmão, acontece uma mudança total em nós, que todos percebem. A mulher percebe a mudança do marido. Não foi assim, pastor Vanil? Foi assim, irmã Luciana? Quando ele veio, recebeu o Espírito Santo, o que aconteceu? A irmã não estranhou? Uai, o que está acontecendo com esse homem? Mudou. Sabe por quê, irmão? Porque a luz do Senhor Jesus, ela começa a brilhar em nós. Porque aonde a luz brilha, irmão, é manifestado o que é pecado, o que não é pecado. Então veja bem, irmão. Você sabe que, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Vocês podem dizer assim, o pastor já está ficando velho. Mas não é, irmão. Não é nada disso. Primeiro, começa pela roupa. Quando o cristão se converte de fato e recebe o Espírito Santo, a coisa começa a aparecer, começa pela roupa. Hoje existe, irmão, um monte de pastores, um monte de gente que não tem o Espírito Santo, tem conhecimento, tem estudo, mas não tem o Espírito Santo. Eu conheço a história de um homem que no fim ele se arrependeu do que ele fez, porque ele pregava a respeito do batismo com o Espírito Santo. Várias pessoas da igreja falavam em línguas estranhas e ele não falava. Ele não falava. Ele não tinha recebido essa bênção ainda. Então, ele estudou uma língua e começou a estudar aquela língua para falar as palavras. E um dia ele chegou na igreja e começou a falar o que ele tinha aprendido. Todo mundo ficou admirado. Nossa, o pastor está falando em línguas. Só que era tudo uma enganação. Ele estava enganando o povo, enganando-se a si mesmo. Até que um dia, realmente, o Espírito Santo veio sobre a vida dele. E aí a coisa mudou, irmão. Aí mudou tudo. Então é assim, irmão. Veja bem. Primeiro, começa pelos trajes. Começa na roupa. Depois vem no nosso linguajar. As coisas que falávamos, as palavras que nós falávamos, as gírias que nós usávamos, os palavrões que nós falávamos, já não falamos mais. Por quê? Porque foi crucificado tudo isso. Nós somos uma nova criatura, irmão. A nova criatura não tem nada da velha criatura. Presta atenção. Nosso linguajar como cristão é diferente. Aonde você chegar, irmão, a hora que você abrir a boca, as pessoas já vão notar que você é diferente, porque a sua língua fala coisas boas, palavras abençoadas, viu? Pelas atitudes, irmãos. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, muda nossas atitudes, nosso comportamento. O comportamento do mundo é um, as atitudes do mundo são um, e nós que servimos a Deus é outro. Vai prestando atenção. E você vai descobrir se realmente você tem o Espírito Santo ou não. Quando falamos alguma coisa que não é pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo está em nós, e nós falamos talvez na hora da raiva, na hora do nervoso, na hora da irritação, na hora de querer resolver um problema e não conseguir, e nós falamos alguma coisa, uma palavra apenas às vezes, que não foi dirigida pelo Espírito Santo, irmão. Presta atenção, quem tem o Espírito Santo, daqui a pouquinho ele começa a sentir mal porque ele falou aquela palavra. Ele começa a sentir mal quando fala um palavrão. Ele começa a sentir mal
porque o Espírito que está nele não concordou com o que ele falou. E nós temos que ser guiados pelo Espírito, irmão. Nós começamos a ficar incomodados, irmão, porque falamos às vezes uma palavra, ou fizemos uma coisinha ali que no momento tinha que ser feito, mas nós ficamos incomodados porque o Espírito Santo não concordou. E chegamos ao ponto, irmão, de ficar tão incomodados, que nós vamos aos pés do Senhor pedir perdão. Senhor, me perdoa. Perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu falei isso. E o Senhor, com mão misericordiosa, então nos perdoa. Agora, quando nós insistimos e não pedimos o perdão, o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 30? O que diz para nós? Não precisa ver. A Bíblia diz assim, para nós não entristecermos o Espírito Santo, que habita em nós, que nós fomos selados com Ele para o grande dia. Então, quando nós fazemos alguma coisa, ou falamos alguma coisa, que não é pelo Espírito de Deus, irmão, e nós não pedimos perdão, a vida continua, só que o Espírito Santo que habita em nós, começa a ficar triste, porque nós não reconhecemos que erramos. Ele está dizendo, porque Ele convence do pecado, da justiça, do juízo, e nós não estamos reconhecendo que Ele está nos ensinando, que está nos guiando, que está ali, irmão, dizendo que aquilo está errado. Então o Espírito Santo ele vai se entristecendo. E aí quando o Espírito Santo se entristece, irmão, não adianta você querer orar, jejuar, pedir unção. Por quê? Porque o Espírito que está em você está triste. Então a sua alma fica abatida. Você fica desanimado. Quando nós temos o Espírito Santo, presta atenção, nós temos vontade de orar. Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos vontade de orar. É ou não é, diácono? Às vezes queremos orar, vamos ver se hoje eu vou ter uma oportunidade, e aí não é chamado. Ah, por que não me chamou? Eu queria orar um pouquinho. É assim, quem tem o Espírito Santo. Ele quer orar, irmão. Ele quer orar na igreja, ele quer orar em casa, ele quer orar no ônibus, ele quer orar na rua, ele quer orar no trem, ele quer orar em todo lugar. Ele quer estar em comunhão, porque a Bíblia diz, orai sem cessar. Ele quer orar, quando nós temos o Espírito Santo. Então por aí você já percebe, se você tem, se você não tem, se você está enganando a você mesmo. Quando nós temos o Espírito Santo, irmão, nós queremos orar. Porque o Espírito Santo é a nossa respiração. Nós queremos jejuar. Quando nós temos o Espírito Santo, irmão, nós queremos jejuar. Sabemos que tem coisas na nossa vida, na nossa família, no casamento, na igreja, que só se resolve com jejum. Então nós queremos jejuar. Você já ouviu falar que tem pessoas que vai ler Bíblia e começa a dar sono? Até eu já vi alguém falar, você quer dormir à noite? Não está conseguindo? Levante e vai ler Bíblia. Irmão, mas quem tem o Espírito Santo, ele quer ler a Bíblia. Quanto mais ele ler, mais ele quer ler. Porque a cada palavra, a cada versículo, o Senhor vai falando com a gente. Então quem tem o Espírito Santo, irmão, ele quer ler a Bíblia. Se você não tem vontade de ler Bíblia, irmão, é um sinal muito grande que o Espírito Santo ainda está do lado de fora de você. Olha só. Quando nós temos o Espírito Santo, irmão, nós amamos as pessoas. Não importa quem são elas. Nós amamos as pessoas. Porque é uma ordem do Senhor Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja bem. Então, povo de Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós queremos santificar a nossa vida. Eu tenho vontade de ser santo. Eu não quero pecar. Tem um versículo, um corinho muito antigo,
que diz assim, ó, eu não quero pecar, eu não quero pecar. Ofender ao meu Deus, eu não quero jamais. Então, irmão, quem tem o Espírito Santo, ele se santifica a cada dia. Eu quero falar de uma coisa muito especial agora. Nós temos que se converter, essa é a verdade. Se converter. O Pedro achava que ele já estava bom, que ele já era o braço direito de Jesus. Ele já achava, opa, peraí, não, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. E Jesus falou para Pedro, você não sabe nem o que você está falando. Porque você vai me negar 3 vezes hoje. De jeito nenhum, eu vou até a morte, eu juro que eu vou até a morte. Então, não adianta jurar, Pedro. Você vai me negar. Sabe por quê? Porque ele não era convertido. Ele não era convertido. Mas a hora que Jesus olhou para ele, quando ele tinha feito a 3ª negação, quando ele negou pela 3ª vez, e Jesus olhou para ele todo ensanguentado, todo arrebentado, e Jesus olhou para ele, irmão. O que aconteceu com Pedro? Chorou amargamente. Quer dizer, ele viu que ele não era nada, que ele não tinha nada, que ele não era nada daquilo que ele falava ser. Ele não era aquele valentão que ele achava que ele era. Chorou amargamente. Foi o dia que Pedro se converteu, irmão. É tanto que lá, poucos dias depois, o Senhor Jesus veio para provar que ele tinha se convertido. Tu me amas, Pedro? Olha, povo de Deus. Então, continuemos. Precisamos se converter. Eu oro todo dia, irmão, na minha oração. Logo cedo, quando eu levanto, na minha oração, quando eu estou orando, Senhor, me converta hoje. Onde eu preciso me converter? Converta a minha vida, o meu pensamento, minhas palavras, meu andar. Senhor, me coloca no caminho de pessoas que precisam de mim. E colocam pessoas no meu caminho que eu preciso delas. Precisamos se converter, irmão. Não adianta querer ser orgulhoso dizendo que não. Precisamos. Irmão, quando a pessoa tem o Espírito Santo, presta atenção nessa. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem vontade de vir para a igreja. Olha só. Se você não tem vontade de vir para a igreja, é porque você não tem o Espírito Santo. E precisa dele. Porque a igreja será arrebatada com o poder do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você vai ficar. Olha a exortação que o Senhor está dando para nós hoje, irmão. Olha que privilégio que nós que estamos aqui, participando praticamente do primeiro culto do ano, o que Deus está falando conosco. Olha só o que Deus está falando, irmão, para nós. Que quem tem o Espírito Santo tem vontade de estar reunido com os irmãos. Tem vontade de estar nos cultos. Não fica dando desculpa esfarrapada. Olha, presta atenção, irmão. O que mais? Quem tem o Espírito Santo, ele ama a obra de Deus. Ele quer ver o progresso da obra de Deus. Ele trabalha para o progresso da obra de Deus. Agora, quem não tem o Espírito Santo, irmão, pelo contrário, ele briga, ele luta e ele fica feliz quando as coisas dão errado na igreja. Mas quando ele tem o Espírito Santo, ele quer lutar, ele quer trabalhar, ele quer resolver, ele quer ajudar. Está entendendo, povo de Deus? Olha, tem alegria de estar unido, porque ele sabe que quando a igreja está unida, os irmãos estão unidos. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção. Então onde tem união, o Senhor ordena a bênção dele, irmão, e vai tudo bem. Agora, eu quero dizer uma coisa muito especial para você. Falar da missão da igreja. Aquele que tem o Espírito Santo, irmão, ele quer evangelizar. Quem tem o Espírito Santo, irmão, ele tem, irmão, um desejo ardente dentro dele. Ele quer ganhar almas para Jesus. Ele quer evangelizar.
Ele não vai ficar esperando alguém falar, precisa evangelizar. Não, ele vai evangelizar. Ele vai falar de Jesus para as pessoas. Quando nós temos o Espírito Santo, nós amamos as almas, porque as almas, irmão, que não têm Jesus, elas irão morrer e irão para o inferno. E como o Senhor nos livrou, como o Senhor nos libertou, e como o Senhor nos trouxe para essa gloriosa luz, irmão, nós queremos também que aquelas pessoas sejam salvas. Por isso nós começamos aonde? Nós temos insistido desde o ano passado, para colocar a nossa família dentro da arca. Nós temos que lutar, irmãos, para colocar a nossa família dentro da arca. Quando você olha para Jesus, os irmãos de Jesus nem acreditavam nele. Ou não é? Não acreditavam. Mas naquele não acreditar, Jesus estava trabalhando com a família toda, irmão. É tanto que um dos irmãos de Jesus foi o dirigente da igreja em Jerusalém. Outro escreveu uma carta e cuidava de uma outra igreja. E assim por diante. As irmãs de Jesus eram obreiras na igreja. Então, povo de Deus, olha, vamos descobrir nós mesmos, se nós temos ou não o Espírito Santo. E buscar o Espírito Santo.